dos tipos de aula, o mais comum de todos é aquela aula em que o professor vai chegar, vai falar por 4 horas seguidas, não vai fazer nenhuma anotação no quadro, vai encerrar a aula e era isso, certo? Eu acho que a aula que eu mais tive na faculdade, as aulas que eu mais tive eram assim. Professores que já davam aula há muito tempo, então eles sabiam decor e salteado tudo, chegavam, falavam. Muitas vezes a gente não abria a boca para nada, era aquela aula assim, em que todo mundo ficava em silêncio, só o professor falava, e era assim o tempo inteiro. Aí nas provas, também aquele silêncio, então a sala de aula sempre era muito silenciosa. Claro, né, que sempre tem aqueles colegas que atrapalham, que não conseguem ficar quieto, né? Mas enfim, esse tipo de aula para mim é o tipo de aula mais assim, mais tradicional, até porque o aluno ele não parece que não tem voz para nada. O professor não interage, ele chega, ele é, digamos, o dono da verdade, ele vai lá, ele fala o que ele quer falar e a gente só consente, né? Esse tipo de aula eu nunca fui muito fã, sabe? Porque parece que tu tá numa palestra em que, na verdade, não tem nem a possibilidade de tu fazer perguntas, porque muitas vezes o professor nem perguntava se alguém queria perguntar alguma coisa. Na minha faculdade, durante a minha graduação, de forma geral, meus colegas e eu também, a gente era muito quieto, assim. Um erro que hoje eu percebo que era bem comum. A gente, às vezes, ficava com dúvida e tinha vergonha de levantar a mão e perguntar. Então, esse tipo de aula, ele acaba favorecendo que o aluno não participe muito e também não faça perguntas, né? E isso, querendo ou não, acaba prejudicando um pouco o nosso aprendizado, sabe? Porque quando tu participa um pouco mais da aula, parece que a gente consegue interagir melhor, a gente aprende, a gente internaliza melhor o conteúdo. Mas se preparem. Infelizmente, esse é o tipo de aula mais comum, certo? O professor chega, às vezes ele não mal fala com os alunos, mal dá o bom dia, começa a falar e a gente anotando, 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 às vezes até o pulso doer, porque é assim que os professores mais antigos estavam acostumados a dar aula. Também tem um lado bom. O lado bom que é a gente tem muito conteúdo. O que eu acho ruim que acontece às vezes, eu já andei falando em outros vídeos sobre isso. Infelizmente, eu já tive professores que, por mais que falassem muito, não falavam muita coisa. Eu falo brincando que eu vejo que assim, tem pessoas que falam 4 horas, mas não falam nada com nada. De ter professores que falam 4 horas e tu não conseguir anotar nada no caderno porque nada é importante, é só bobagem. Pra mim isso é um dom. Então eu falo brincando que uma pessoa que fica falando 4 horas sem falar nada tem que ser um dom. O dom do lero-lero, não sei, mas é um dom. Então assim, às vezes essas aulas também tendem a ser um pouco voltadas para aquilo que o professor quer falar. Aí ele decora, ele sabe de cor aquilo, ele vai lá, ele transmite, encerrada a aula, vai para casa e fica assim, certo? Então, ao meu ver, esse é um tipo de aula bem extrema. É aquela aula em que o aluno, ele basicamente fica quietinho, ouvindo, e era isso.